Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, que são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre o Simple Past e nós já falamos então, recapitulando, na nossa primeira aula sobre como conjugar os verbos regulares na afirmativa. Na segunda aula nós aprendemos a fazer a mesma coisa para os verbos irregulares. Vocês até já baixaram aí a lista de verbos irregulares no Simple Past. E na nossa terceira aula nós ainda falamos sobre como passar as frases para a forma negativa. Claro que agora nós vamos aprender a fazer perguntas com o Simple Past. Acompanhe então a aula comigo. Pessoal, então vamos retomar aquela nossa primeira frase no Simple Past que nós vimos, uma frase que tem o verbo regular, o verbo walk, que é caminhar ou andar, não é isso? E a gente tinha visto então, I walked to school yesterday. Eu andei, eu caminhei para a escola ontem. Bem tranquilo, já entendemos perfeitamente essa frase. Como é que nós podemos agora perguntar, eu andei para a escola ontem? Nós simplesmente então vamos utilizar de novo o nosso verbo auxiliar no Simple Past, que é o did. Olha só como é que fica. Did I walk to school yesterday? Did I walk to school yesterday? Eu caminhei para a escola ontem. De novo, eu quero que vocês percebam, olha só, o nosso verbo auxiliar, o did, ele está antes, não é isso? Antes do nosso sujeito e o nosso verbo principal, o verbo walk. Como eu já utilizei o auxiliar conjugado no Simple Past, o did, eu voltei então o verbo walk para sua conjugação original. Ele perdeu então a terminação ed, que mostrava que ele estava no Simple Past. E por que que isso acontece, pessoal? Olha só, se eu perguntar para vocês qual é o tempo verbal dessa frase, essa frase não está no Simple Past, não está falando do passado, como é que eu sei isso? Olhando ali para o nosso verbo auxiliar. A gente sabe que o passado do verbo to do é o verbo did. E com isso, então, a gente já mata aqui, sabendo que essa frase está no passado e por isso a gente não precisa colocar mais o verbo principal no Simple Past. Atenção, eu disse não precisa, mas na verdade nós não podemos, tá legal, pessoal? Seria incorreto colocar o walked aqui na pergunta. Ele tem que voltar para a sua conjugação normal. Bom, já que nós então já falamos um pouquinho sobre a nossa estrutura de perguntas no Simple Past, vamos ver então, passo a passo, então, como montar uma pergunta, né, no nosso Simple Past. Olha só, então a gente vai começar, na verdade, eu estou dizendo começar, mas vocês sabem que não necessariamente o nosso verbo auxiliar começa as frases. Eu trouxe aqui exemplos que vão mostrar para vocês que isso daqui é apenas digamos assim, o núcleo da nossa estrutura. Não necessariamente o verbo auxiliar começa a frase. Mais importante é nós entendermos que nas perguntas o verbo auxiliar ele vem antes do sujeito, ok? Before the subject. Antes do sujeito, tá joia? Então isso aqui é fundamental. E aí ele pode ou não começar a frase, dependendo de como é que vai ser aqui a nossa pergunta. Bom, depois então do nosso sujeito, aí sim vem o verbo principal, main verb. Lembrando que esse verbo principal, então, vai perder a sua conjugação no Simple Past. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, olha só, como é que fica o verbo to do mesmo, nosso verbo auxiliar no Simple Past? Fica did. Did para todo mundo, não importa o sujeito. Mas aí sim vem o nosso sujeito, claro, pode estar aqui numa forma nominal, eu posso estar falando o nome das pessoas ou dizendo que coisas, não é isso, estão praticando uma determinada ação, falando sobre o nosso sujeito. Claro que a gente está mais acostumado aqui, para simplificar, a mostrar os sujeitos aqui na forma pronominal, nos nossos subject pronouns, não é isso? E finalmente o verbo principal, olha só, todos eles na sua conjugação original, natural, não é isso? Olha só, have, play, work, sleep,
study, watch, live and dream. Todos esses verbos aqui, eles são ou regulares ou irregulares no Simple Past, mas isso não muda nada quando nós falamos das perguntas. A mesma coisa aconteceu lá na negativa, não é isso? Nós só temos que nos preocupar em conjugar o verbo auxiliar. O auxiliar faz tudo. Ele então muda de lugar, vai lá, aparece antes do sujeito para mostrar para nós que é pergunta, e o verbo principal, então, ele fica lá tranquilão na sua forma natural, deixando o auxiliar cuidar de tudo, não é isso, pessoal? E é claro, então, que depois a interrogação, porque nós estamos falando de perguntas, não é isso? Bom, então vamos retomar uma outra frase que nós já estamos trabalhando também há bastante tempo, que diz o seguinte: The sun rose in the east this morning. The sun rose in the east this morning. O sol nasceu, não é isso? Levantou no leste esta manhã. Bom, aqui nós sabemos que essa frase está no Simple Past, porque o verbo to rise, ele está aparecendo aqui, ele é um verbo irregular e está aparecendo na sua conjugação no passado, não é isso? Rose. Então agora a gente vai fazer como aqui a pergunta, pessoal. Olha só, o nosso sujeito aqui não é the sun, o sol, the sun. Então antes do sujeito a gente coloca o verbo auxiliar, olha lá, o did antes do sujeito. E depois do sujeito vem o verbo principal. Qual é o nosso verbo principal? Não é nascer, levantar, é o verbo to rise. Mas como eu já conjuguei aqui o auxiliar no Simple Past, ele volta para a sua forma natural. Então fica Did the sun rise in the east this morning? O sol nasceu no leste esta manhã. Did the sun rise in the east this morning? O sol nasceu no leste esta manhã. Bem tranquilo, não é mesmo? Olha só, então vamos agora sim para frases bem mais simples que vocês vão ver. Não tem segredo para montar as perguntas no Simple Past, não é isso? Olha só, vamos ver agora mais dois exemplos. Esse primeiro aqui com um verbo que também nós já trabalhamos, um verbo regular, não é isso? Se vocês olharem na listinha aí, vocês não vão encontrar o verbo exercise, porque ele é regular. Ele vai simplesmente então receber a terminação ed para ficar no Simple Past. Como ele já tem a terminação e, ele recebe apenas o d, não é isso? Então, she exercised on Sunday. Ela se exercitou no domingo. Pergunta, olha só, pessoal, quem se exercitou no domingo? Não é ela, she? Então ela é o sujeito. Eu tenho que colocar o meu verbo auxiliar, o did, antes de she. E depois o verbo exercise volta para sua forma natural, não é isso? Então fica, did she exercise on Sunday? Ela se exercitou no domingo. Did she exercise on Sunday? Mais uma. Agora vamos ver uma com um verbo irregular, o verbo to drive, que é dirigir. Qual é o passado de drive mesmo? Drove. Drove, ok? Então, Rick drove to the lake yesterday. Rick drove to the lake yesterday. O Rick dirigiu para o lago ontem. Pergunta agora, quem dirigiu para o lago? Não foi Rick? Então o Rick é nosso sujeito. Como o sujeito não importa para a conjugação do nosso verbo auxiliar, vai ficar então did he, não é isso? Did Rick drive to the lake yesterday? Did Rick drive to the lake yesterday? O Rick dirigiu para o lago ontem? Viram só? Nós então voltamos o verbo que é o verbo to drive, ele volta a ficar drive, mesmo essa frase estando no Simple Past, porque quando nós temos perguntas e negações, quem recebe a conjugação, como nós já dissemos, é o nosso verbo auxiliar, por isso ali o did. Bem tranquilo, né, pessoal? A parte teórica do que eu precisava falar para vocês hoje era isso. Vamos então praticar, porque eu sei que é muito importante nós nos acostumarmos aqui, principalmente com esses verbos mais utilizados. Por isso também nós estamos repetindo muitas frases, porque eu quero que vocês fiquem cansados e assim, ao bater o olho, já saibam qual é a conjugação no Simple Past desses verbos, não é isso? Então vamos lá, olha lá. Nelson, e agora, qual verbo eu quero conjugar ali? Eu quero conjugar o verbo to do, mas espera aí, professor. O verbo to do não é o verbo auxiliar? É verdade. Só que o verbo to do, o verbo do, ele também pode ser o verbo principal e normalmente ele tem o sentido em português de fazer. Então vamos olhar a frase aqui, olha só. Nelson, his homework, a tarefa de casa, não é isso? O dever de casa, yesterday. Então olha lá, o Nelson fez o seu dever de casa ontem, fez a tarefa ontem. Bom, a gente sabe a conjugação do verbo to do no Simple Past, não sabe? Sabemos sim. Então olha lá, pessoal, aqui ele é o verbo principal. Não se preocupem, é só ir lá. Ele é um verbo irregular, então coloca lá ele na sua conjugação normal no Simple Past, que é
did, ok? Frase na afirmativa, o verbo é irregular, olhou na listinha, olhou o verbo to do aí, o verbo do, encontrou que o simple past dele é did, é isso mesmo. Nelson did his homework yesterday. O Nelson fez a tarefa dele ontem, bem tranquilo. Mas o que acontece agora para a gente fazer a pergunta? Primeira coisa, quem é o nosso verbo auxiliar? Nós vamos precisar primeiro de verbo auxiliar quando o verbo principal é o verbo do? Vamos sim, tá legal, pessoal? Então aqui, com exceção do verbo to be e de alguns verbinhos, basicamente 5 verbos modais que nós vamos falar mais para frente, um deles é o próprio can, que nós já estudamos, mas nós vamos ver um pouquinho para frente, todos os outros vão precisar de verbo auxiliar. Tanto o verbo have, que traz muita dúvida, assim como o verbo do, porque ele é o próprio auxiliar dele mesmo. Nós vamos utilizá-lo aqui 2 vezes como se ele fosse outro verbo qualquer, tá joia? Então olha lá, como é que eu faço pergunta mesmo? Eu coloco o auxiliar, que é o do, conjugado no simple past antes do sujeito, o sujeito é Nelson, então vamos colocar o did ali, antes do Nelson, tranquilo. E depois, o verbo principal. O que acontece com o verbo principal? Ele não volta para a sua conjugação normal? Qual é a conjugação normal do did? Não é do? Então coloco o do ali. Bem tranquilo, está feita aqui a nossa pergunta. Olha lá. Did Nelson do his homework yesterday? O Nelson fez a tarefa, o dever de casa dele ontem. Did Nelson do his homework yesterday? Perceberam então que o do aqui ele funciona como outro verbo qualquer, quando ele é o verbo principal. Ele vai chamar um outro do para ajudá-lo a fazer a pergunta, assim como nós vimos lá no Simple Present, não é mesmo? Só que aqui, claro, que o verbo auxiliar vai ter que aparecer conjugado no Simple Past, bem tranquilo. Não, continuando então, olha lá, Edward, e o nosso verbo agora é o verbo to go. Qual é o passado do verbo go, pessoal? Went. Went, ok? Então foi. Edward went, Edward foi. To bed early last night. Foi para a cama cedo na noite passada. Pergunta: Did Edward go to bed early last night? O Edward foi para a cama cedo na noite passada. Did Edward go to bed early last night? Now, they, verbo agora, o verbo to work, verbo regular, não está na listinha de vocês aí, terminação ed. Então, they worked together. They worked together. Eles trabalhavam juntos. Pergunta agora, o sujeito não é they? Então a pergunta, did they work together? Eles trabalharam juntos? Did they work together? Eles trabalharam juntos? Now, Marta e o verbo, olha lá, o verbo to teach, ensinar. Qual é o passado, pessoal? Procurem na listinha aí e vocês vão encontrar o verbo taught. Taught, ok? Então o passado de teach é taught. Então o verbo taught aqui ensinou. Marta taught history last semester. A Marta ensinou história no semestre passado. Pergunta então, did Marta teach history last semester? Did she teach history last semester? Ela ensinou história no semestre passado. Did Marta teach history last semester? A Marta ensinou história no semestre passado. And now, we, olha lá o verbo have agora. No simple past ele fica had. Had é um verbo irregular também e não está na listinha de vocês aí, mas vocês já acrescentaram, não é mesmo? Então olha lá. We had a picnic on Sunday. Nós fizemos um piquenique no domingo. We had a picnic on Sunday. E a pergunta agora, pessoal, mesma coisa que qualquer outro verbo. Did we have a picnic on Sunday? Nós fizemos um piquenique no domingo? Did we have a picnic on Sunday? Mais um, olha lá, that band e o verbo agora, o verbo to play. To play é um verbo regular, termina em Y, mas não é exceção, porque antes desse Y nós temos uma vogal, então bem tranquilo. Só acrescentar o ed, não precisa mudar nada. Então, that band played rock and roll. Tocou rock and roll, não é isso? Pergunta agora, did that band play rock and roll? Aquela banda tocou rock and roll? Did that band play rock and roll? Bem tranquilo, né, pessoal? Mais uma ainda, olha lá. O verbo aqui é o verbo to sweep, que é varrer. Então, James, qual é o passado do verbo sweep? Tem na listinha de vocês aí? Tem sim, é swept. Swept, não é mesmo? Então, James swept the floor. O James varreu o chão. James swept the floor. Pergunta agora, did James sweep the floor? Did he sweep the floor?
Did James sweep the floor? O James varreu o chão? Now, Larry, olha lá o verbo to brush, verbo regular, não está na listinha de vocês aí. Não cai em nenhuma exceção, só acrescentar o ed no final. Então, Larry brushed his teeth. Larry brushed his teeth. O Larry escovou os dentes dele, né, os seus dentes. Pergunta, did he, não é isso? Did Larry brush his teeth? Então, claro, sempre voltando o verbo, depois que a gente usa o auxiliar no simple past, o verbo principal sempre voltando para sua conjugação natural, não é isso? Did Larry brush his teeth? O Larry escovou os dentes? Now, what Pam... Opa, agora nós vamos ter que fazer a pergunta. Peraí, vamos começar olhando a resposta? Olha lá o nosso verbo primeiro, pessoal. O nosso verbo aqui é o verbo to buy, comprar. Então, vamos olhando só a resposta agora. Na afirmativa, eu quero dizer o quê? Que a Pam comprou, não é isso? É o verbo to buy no passado, que é bought. Bought, né? Vocês olharam na listinha aí, acharam o bought. Então, Pam bought cough syrup, né? Xarope para tosse. Pam bought cough syrup. A Pam comprou xarope para tosse. E agora eu quero perguntar o que? Olha só. What? What significa o que mesmo? Nesse caso, o que? Não é isso? Eu quero dizer o que? O que a Pam comprou. Então, o nosso sujeito aqui, quem comprou não foi a Pam, então vamos colocar o nosso verbo auxiliar antes do sujeito. Vai ficar então what did Pam? Olha lá, tá vendo que agora o nosso verbo auxiliar não começou a pergunta, não começou a frase, porque eu tenho aqui uma WH question, o what, antes do did, sem problema nenhum. O importante é que eu sei que isso é pergunta, porque o verbo auxiliar, o did, está antes do sujeito, que é Pam, ok? E depois o verbo principal volta para sua forma natural. Então, what did Pam buy? What did Pam buy? O que a Pam comprou? Pam bought cough syrup. A Pam comprou xarope para tosse. Não, a mesma coisa, pessoal, olha lá, o verbo to fall, que é cair, nós já vimos essa frase, o passado de fall é fell, fell. Então já temos a nossa resposta, né? A nossa afirmação, olha lá. Greg fell into a volcano. Então, Greg caiu em um vulcão, dentro de um vulcão. Greg fell into a volcano. Não, a pergunta é where, onde o Greg caiu, não é isso? Então vai ficar where did Greg, olha só o verbo auxiliar antes do sujeito e o verbo principal na sua conjugação natural, que é fall. Where did Greg fall? Onde o Greg caiu? Nós poderíamos também ter usado dentro de onde, né, o Greg caiu, daí nesse caso ficaria where did Greg fall into? Dentro de onde o Greg caiu? Bem tranquilo, ambas aqui seriam possíveis, tá joia? Não, mais uma ainda, olha lá. Primeiro, olhando a resposta, o nosso verbo agora é o verbo to fix, que é um verbo regular, e embora ele termine num sanduíche de vogal, não é isso? Olha lá, o I espremidinho entre o F e o X, né? Ele está lá, é um sanduíche de vogal, monossílabo, tudo indicaria que a gente teria que dobrar essa última consoante, esse último X. Só que o X é a exceção. Quando a última consoante for X, a gente nunca dobra. Então ele cai na regra geral, apenas acrescentar o ed. Vai ficar então Lívia fixed my car. A Lívia consertou o meu carro. Lívia fixed my car. A Lívia consertou o meu carro. E a pergunta agora, olha lá, whose car? Lembram-se dessa pergunta, pessoal? Whose significa de quem. Então, whose car? O carro de quem? Eu quero dizer o quê? O carro de quem a Lívia consertou? A Lívia ali não é o nosso sujeito? Então, antes do sujeito, a gente coloca o did. E depois do sujeito, o verbo principal, que é o verbo to fix. Claro, já sem a conjugação do simple past. Whose car did Lívia fix? Whose car did Lívia fix? O carro de quem a Lívia consertou? Lívia fixed my car. A Lívia consertou o meu carro. Bem fácil, né, pessoal? Agora eu só quero lembrar para vocês, então, que o did não precisa começar a frase. Tá vendo aqui que nós temos duas palavras antes do did e mesmo assim é pergunta. Por quê? Porque o did apareceu antes do sujeito, não é isso? O sujeito que é Lívia. Quem consertou não foi a Lívia? Então ela é o sujeito. O did apareceu antes dela aqui para fazer a pergunta. Mesma coisa agora, mais um último exemplo aqui, com o verbo to eat, que é comer. Então, na resposta, olha lá, a afirmação they, qual o passado de eat? Ate. They ate dinner at a fancy restaurant. Eles jantaram, they ate dinner at a fancy restaurant, em um restaurante chique. E agora a pergunta é, onde eles jantaram? Então, olha lá, where did they
eat dinner? Where did they eat dinner? Where did they eat dinner? Onde eles jantaram? Então, claro, como nós fizemos hoje a aula toda, o did na frente do sujeito, que é they, e o verbo eat na sua conjugação normal, já que nós temos uma pergunta, tá joia, pessoal? Bem tranquilo, então, acredito que nós praticamos bastante, não ficou muita dúvida, mas é claro que nós ainda vamos fazer muitos exercícios no Simple Past, vamos também ter ainda uma aula de listening para praticar o nosso ouvido aqui com o Simple Past. Um forte abraço a todos, então, see you all next class!